Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. E hoje é domingo, pessoal, então nós temos a aula sobre equações literais do segundo grau. Nós já vimos em aula anterior as equações do primeiro grau, literais. E agora nós vamos ver a do segundo grau, também literais. Como funciona? Então, lembrando um pouquinho, o que é uma equação literal? É aquela que apresenta coeficientes com a variável x e coeficientes sem a variável x, que são os termos independentes, e letras diferentes da variável dentro da equação. Então, no caso da equação do segundo grau, nós temos um exemplo aqui, ó lá. Uma equação onde apresentam coeficientes acompanhados da variável x, coeficientes sem a variável x, que é o termo independente, e, ao mesmo tempo, a letra m, que não é a incógnita do problema, mas é uma outra letra que compõe os coeficientes. Então, como resolver uma equação do segundo grau, sendo ela literal? Da mesma forma que anteriormente, basta identificar quem são os coeficientes, aplicar na fórmula de Bhaskara e achar o valor de x1 e de x2, ou seja, das duas variáveis, que pode ter duas iguais ou nenhuma. Vamos ver aqui no caso. Então, quem seria A para nós, né? O coeficiente A seria o m menos 1. Quem seria o coeficiente B? É o que acompanha o x, então seria aqui para nós o menos m ao quadrado. E quem seria o coeficiente C, que é o termo independente? É aquele que não tem x, o m mais 1. Então, lembrando, o coeficiente A é o que acompanha o x ao quadrado, que nós temos aqui. O coeficiente B é o termo que acompanha a variável x, que é o que nós temos aqui, menos m ao quadrado. E o C é o termo independente, aquele que não acompanha o x e que nós temos aqui como o m mais 1. Lembrando, a fórmula do discriminante, que é o delta, é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós vamos relacionar esses coeficientes. Então, vai ficar delta igual ao b, que é o menos m, ao quadrado e ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m menos 1, então, dentro do parênteses, porque o a é uma expressão, e o c, que é o m mais 1, outra expressão, também dentro do parênteses, m mais 1. Substituindo esses elementos, nós vamos fazer as operações. Então, resolvendo aqui a potência, menos m ao quadrado, nós aprendemos que potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar menos m à quarta. Aqui nós temos parênteses e nós vamos priorizar a resolução dos parênteses. Então, nós vamos ter menos 4 vezes um produto notável, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Quem não lembra do produto notável, faz a distributiva entre os coeficientes. E aí encontra o valor, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Ainda nós temos aqui o 4 multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, nós vamos fazer a distributiva. Então, vai ficar delta igual a menos m ao quadrado, vai ficar, perdão, aqui, né, que nós colocamos, esse menos está elevado a uma potência de índice par, então ele fica positivo e vai ficar m à quarta. E aqui, menos 4 vezes m ao quadrado, menos 4m ao quadrado. Menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Então, nós temos aqui m à quarta, menos 4m ao quadrado, mais 4. Agora, nós vamos encontrar o valor de x. Então, x para nós, que é a fórmula de Bhaskara, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, substituindo também os valores dos coeficientes, nós vamos ter x igual ao menos b. O b é menos m ao quadrado, então menos da fórmula, o menos m ao quadrado. Mais ou menos a raiz de delta, que é toda essa expressão. Essa expressão, na verdade, é um trinômio quadrado perfeito.
que, lembrando, nós podemos extrair a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. E nós vamos ter aqui m ao quadrado e nós vamos ter aqui 2. E eles, então, vão gerar um produto aonde o sinal do parênteses vai ficar com o menos e elevado ao quadrado, que é o trinômio quadrado perfeito. Esse sinal ele vem dentro do parênteses. E os elementos que nós encontramos, m ao quadrado e 2. Então, nós temos aqui a raiz do delta, que é m ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é m menos 1, então 2 vezes m menos 1. Por que é que eu realizei a fatoração aqui? Porque, obviamente, esse expoente dessa fatoração vai me ajudar a simplificar com o índice do radical. E aí eu vou conseguir extrair a raiz quadrada desse número. Então, vamos continuar. O x para nós aqui, então, vai ser menos com menos mais, então, m ao quadrado, mais ou menos, porque é o valor da fórmula que nós temos aqui em sinais, o m ao quadrado menos 2, porque a raiz quadrada foi simplificada, sobre, podemos fazer a distributiva ou deixar indicado, 2m menos 1. Se necessário for, no final nós fazemos a distributiva. Vamos terminar de fazer as continhas achando o valor do x1, que vai ser a primeira parte positiva, e depois o valor do x2, que vai ser a segunda parte negativa. Então, na primeira parte do x1 fica m ao quadrado, mais, tirando do parênteses, esse mais não muda os sinais que estão aqui dentro, então continua a mesma coisa, m ao quadrado menos 2, tudo isso sobre 2, que multiplica m menos 1. E agora fazendo aí a continha que nós temos aqui, de termos semelhantes. Então, no caso aqui nós temos m ao quadrado com m ao quadrado, que vai dar 2m ao quadrado. Então, 2m ao quadrado. E aqui menos 2. Tudo isso sobre o 2m menos 1. Aqui nós também temos uma fatoração possível de ser feita, que é o fator comum. Então, nós vamos colocar em evidência o número 2, porque ele aparece 2 vezes na expressão. Então, nós temos 2 que multiplica m ao quadrado menos 1. Porque menos 2 dividido por 2 é menos 1. E embaixo, 2m menos 1. Existem pessoas que têm a tendência de achar que essas coisas são parecidas e vão simplificar, né? Então, vai simplificar o 2 com 2, o m ao quadrado menos 1 com m menos 1, e não é possível. Nós temos aqui um m ao quadrado e aqui só o m. Então, para ser possível fazer essa simplificação, nós precisamos fatorar. E nós temos aqui uma diferença de 2 quadrados, que dá para extrair a raiz quadrada de m ao quadrado e a raiz quadrada de 1. Então, vai ficar 2 que multiplica m mais 1, m menos 1. Dá para perceber, né, pessoal, que nós estamos aqui usando vários casos de fatoração. E nós já temos gravado no canal algumas aulas sobre os casos de fatoração. Dá uma revisada, uma olhada de novo no canal, pesquisem sobre a fatoração e para poder entender, porque é necessário saber fatoração para resolver esse exercício, senão vocês vão se perder. Muitas vezes o problema não é a resolução de uma equação literal do segundo grau. Isso vocês até sabem o que é. A dificuldade está no desenvolvimento do exercício por falta de conhecimento de outros assuntos na matemática que impedem vocês de resolver exercício, como aqui no caso da fatoração. Então, continuando o nosso exercício, depois de fatorado, nós temos no denominador 2 vezes m menos 1. Pronto, agora nós estamos em condições de fazer a simplificação. Então, é possível simplificar esse 2 com esse 2, esse m menos 1 com esse m menos 1. Então, o primeiro resultado, que é o x1 que nós estávamos procurando, é o m mais 1. Falta fazer todos os cálculos para o x2. Vamos lá.
Com um pouquinho de paciência. Ficou apertado. Vamos tentar, vai. x2, sem apagar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, nós temos aqui, ó, m ao quadrado, menos, então quando tem o menos na frente do parênteses, muda todos os sinais dentro do parênteses. Então vai ficar menos m ao quadrado, mais 2. E embaixo, nós vamos ter 2 vezes m menos 1. Como eu escrevi em vermelho, parece que está grudado um exercício no outro. Então vamos separar aqui, para vocês não se confundirem. Pronto. Agora, nós temos aqui que o m ao quadrado é positivo e aquele é negativo. E conforme já aprendemos nas operações algébricas, nós podemos simplificar esse m ao quadrado com o menos m ao quadrado. Ficou em cima o 2 e embaixo ficou o 2m menos 1. Pronto, dá para simplificar esse 2 com esse. Em cima não ficou nada, ou seja, ficou o número 1, porque a simplificação de 2 por 2 é 1. E ficou o m menos 1 no denominador. Então, essa seria a resposta da equação literal pedida no início. Mas nós temos uma condição. Aparece para nós aqui um m no denominador. Ele não pode ficar sem análise da condição de existência dessa fração. Porque nós sabemos que se uma fração tiver zero no denominador, ela é nula, não existe a divisão de 1 por 0. E para que isso, então, apareça como uma condição, nós vamos colocar aqui que o m menos 1 do denominador tem que ser um número diferente de 0. Portanto, passando o menos 1 para o segundo membro, nós vamos ter que o m tem que ser diferente de mais 1. Aí sim vai vir a solução do nosso problema, que infelizmente eu vou colocar aqui em cima, porque já esgotou os nossos espaços. Esgotaram-se os nossos espaços. Então nós vamos ter lá, o primeiro valor encontrado é o m mais 1, que foi o do x1. E o segundo valor encontrado, que é o do x2, foi 1 sobre m menos 1. 1 sobre m menos 1. Essa solução é possível desde que o m seja um número diferente de 1, porque o denominador de uma fração não pode ser 0. É simples assim, é trabalhosa porque nós temos que explicar passo por passo, mas a partir do momento que você já sabe fazer aplicar, né, todos os conhecimentos de matemática que vocês têm, que já foram passados no canal, e resolver a equação, passa a ficar simples, porque é só identificar que uma equação literal é aquela que apresenta uma letra a mais no exercício, né? E essa letra é um número qualquer. Vamos aos exercícios. Então, os exercícios para nós fazermos juntos na quarta-feira, mas seria bom vocês antes, se tiverem um tempinho, pensar um pouquinho para poder aplicar o conhecimento de vocês, são esses. Resolva as equações na incógnita x, ou de incógnita x. O primeiro é 2x ao quadrado menos ax igual a 0. Então, é uma equação literal do segundo grau, onde vocês vão aplicar conhecimentos que vocês já tiveram de equação do segundo grau no canal. E o segundo é x ao quadrado menos 2px mais p ao quadrado igual a 0, que também é uma equação do segundo grau. Lembrando, a incógnita é o x, então é ele que determina se a equação é do segundo grau ou não. E na quarta-feira nós vamos entender por quê, tá certo? E tentem fazer, né? A princípio eu agradeço a companhia de vocês, onde vocês estão relembrando a matemática para alguns, outros estão realmente aprendendo, cada um dentro do seu tempo, certo, né? Curtam o canal, aliás, curtam a aula, né? Curtir o canal seria para vocês verem o nosso canal e, se gostarem das aulas, irem curtindo as aulas, né? Isso nos ajuda a divulgá-las. Mas curtam a nossa aula se vocês gostaram e compartilhem para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que vocês. Obrigada, pessoal. Até quarta-feira.